Olá, gente boa, estamos iniciando o nosso Democracia em Rede, nesta nossa quinta-feira, dia 3 de maio de 2018. Fazem 26 dias do acampamento Lula Livre, que nós estamos aí junto com vocês nessa resistência por liberdade, por justiça, por nossos direitos e pela liberdade do presidente Lula. E nós estamos aqui hoje num debate legal na Democracia em Rede. São mais de 46 mídias alternativas integrando essa nossa casa da democracia, integrando aí essa nossa rede de comunicação alternativa. Por isso, você que está aí conectado com a gente, você internauta, compartilhe, divulgue com seus amigos para que a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas nesse nosso debate. E hoje nós temos aqui, neste nosso debate, o Pedro Carrano, do Brasil de Fato. Temos também conosco a Aniela Almeida, da Frentex, que vai nos ajudar nesse debate. O Márcio Killers, da CUT Paraná. E a nossa entrevistada, a Kelly Prudente. A Kelly Prudente Kelly Prudêncio. Ela é professora na Universidade Federal, ela é doutora em Sociologia Política e é professora de Comunicação da Universidade Federal. Kelly, te apresenta aí um pouco para nós e conta um pouco o que significa para ti, como professora, como pesquisadora, numa universidade tão importante como a Universidade Federal do Paraná, poder participar desse espaço, dessa Casa da Democracia, dessa conexão em rede aí com as mídias alternativas. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a vocês aqui do meu lado, a todo mundo que está assistindo. Para mim é um prazer participar, poder discutir um pouco esse momento em que a gente vive no Brasil. É um momento muito angustiante, é um momento em que a gente não pode se omitir, a gente não pode ficar de braço cruzado, mesmo que a gente tenha aquela sensação de que a gente não possa fazer alguma coisa. Mas eu acho que se a gente colocar a público, trazer a público nossas angústias, nossas inquietações, a gente já pode estar inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo e as pessoas passarem a olhar para o seu lado e entender que nós estamos vivendo um momento muito importante e que exige que a gente se coloque. Eu sou professora, como você falou, eu acho que esse é um trabalho sensacional, adoro fazer isso. Na Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná tem se colocado ao lado dessa luta, ao lado do acampamento Lula Livre. O reitor da universidade recebeu o Leonardo Boff, o Círculo da Democracia, e também o Nobel da Paz, o Esquivel. Então, eu acho que está bem claro qual que é o posicionamento institucional da UFPR, embora, claro, a gente sabe, em qualquer organização existem posições contrárias. E é óbvio que as posições contrárias elas são importantes também porque nos fazem ampliar um pouco e faz com que a gente se esforce a olhar para coisas que talvez a gente não esteja enxergando. Eu sempre digo assim, que a discordância, o dissenso, ele é fundamental numa democracia. Ninguém aqui está em busca de unanimidade. Nós só queremos um debate altamente qualificado, com argumentos e informação. Então, eu acho fundamental essa iniciativa de vocês. Eu acho que reunir tantos coletivos de mídia alternativa é sensacional. A gente tem que discutir isso. Acho que nós vamos falar sobre isso aqui hoje, da pluralidade de vozes presentes na esfera pública, para que a gente não fique refém de alguns discursos únicos que nós estamos tendo hoje a partir da mídia, da chamada grande mídia, ou dos grandes jornais, da grande imprensa brasileira. É isso. Então, eu estou aqui como professora de comunicação, mas também como uma cidadã brasileira muito preocupada com o que está acontecendo com a gente e querendo fazer alguma coisa. Legal, Kelly. Nós vamos aqui abrir aos nossos colaboradores, provocadores, nesse nosso debate. Pedro, Brasil de Fato. Obrigado. Bom, obrigado, professora, pela participação aqui. O programa Democracia em Rede ele vai se consolidando aos poucos. Ele surge justamente de uma iniciativa a partir da prisão do ex-presidente Lula, a partir da montagem aqui da organização da vigília aqui nesse local.
E justamente nisso, né, com a missão de a gente poder aprofundar alguns debates que em outras circunstâncias seriam superficiais ou que a gente não conseguiria, né? E uma das coisas que a gente vê muito nos debates em redes sociais, mesmo entre a militância, é a chamada disputa de narrativas nesse momento, né? Gostaria de saber o que você, como estudiosa da comunicação, pensa desse conceito, nesse momento em que a gente está vivendo, e nessa circunstância que me parece que, desde que se organizou a vigília nesse local, há também um enfrentamento no sentido, né, da organização aqui está colocando uma situação em relação, por exemplo, aos moradores, e me parece que muitos meios ecoam o que está acontecendo aqui de uma maneira diferente, até como se houvesse problemas em relação aos moradores. A mesma coisa em relação à Polícia Federal, que muitas vezes coloca, está tendo problema para as pessoas tirarem passaporte. A gente tem muitas vezes colocado outra situação, né? Como que, do ponto de vista do conceito e da situação aqui, você tem visto essa situação, professor? Olha, disputa de narrativa sempre existiu. Eu acho que ela é importante, ela tem que existir, mas naquilo que eu estava aqui, né, na apresentação eu disse, tem que ser com informação e tem que ser com argumento. O que está acontecendo, e você mesmo na sua pergunta já aponta algumas coisas, é o silenciamento de várias coisas. Por exemplo, o que eu tenho argumentado é que a cobertura desse acontecimento, ela tem ignorado fatos. Não se trata de apresentar opiniões ou posicionamentos. Eu acho que é muito mais grave ignorar o fato de que este acampamento existe e que existe uma solidariedade da vizinhança, né, do acampamento, que existem coisas acontecendo aqui, que tem gente do Brasil inteiro aqui, e que o acampamento tem recebido visitas importantes de pessoas que poderiam ser fontes, né, interessantes para falar sobre determinados assuntos, sobre democracia, por exemplo. Por que esse debate sobre democracia está sendo barrado e, no lugar dele, está sendo colocado um debate sobre punição de corrupto, como se o único problema que existisse no Brasil fosse isso. Então, isso vem sendo construído desde 2005 no Mensalão, né? Não é uma coisa de agora, isso, desde que o Lula assumiu a presidência, existe essa predisposição a encontrar defeitos e ocultar fatos. Então, para mim, o principal problema não é nem a disputa de narrativa, porque a disputa de narrativa ela é importante. Eu acho que o problema é o silenciamento de fatos. Ninguém está colocando assim, o que acontece é o que acontece. Se a pessoa vai achar que isso é bom ou ruim, isso não, né? Isso fica a cargo de Mas esse silenciamento que você aponta é na mídia tradicional, sim, Kelly, que você está claro. falando. Sim, estou falando na mídia tradicional. Quer dizer, é uma cobertura protocolar, aparentemente, enganosamente equilibrada e imparcial, porque assim, a gente precisa discutir assim, o que é imparcialidade. Se você oculta o fato, se você oculta o acontecimento, você está tomando parte desse acontecimento. Então, essa pseudo-objetividade, não tem nem objetividade, porque se a gente pensar no conceito de objetividade, o que é objetividade? Não é uma pessoa que não se posiciona. Objetividade são os objetos da realidade. Quer dizer, jornalismo tem que falar de objetos da realidade que existem nos acontecimentos. Então, tratar desses objetos é que é a objetividade. Imparcialidade é um outro conceito. Quer dizer, eu, diante desse objeto, qual é o enfoque ou qual é o viés dessa narrativa? Viu? Né? Deixa eu aproveitar e te fazer uma provocação, que eu acho que você pegou uma linha que eu acho que é interessante, que é essa mídia que se publica, e não uma mídia pública, né, onde você tem espaço para estabelecer o contraditório. Eu, como leigo, né, eu sou um militante político e tal, mas em termos de comunicação eu sou leigo. Mas eu observo algumas coisas que eu acho importante, eu queria que você comentasse. Eu, por exemplo, assisto um programa da grande mídia todo domingo à noite, né, até para saber quem vai lá e tal e tal. E uma coisa que eu observei, que de 2014, depois das eleições, e eu já assisto esse programa antes, né, de 2014, depois de 2014 até os dias de hoje, eles não levaram uma pessoa que estabelecesse contraditório. É sempre reafirmação da sua opinião, ou seja, é uma opinião que se publica, né? Ou seja, então, isso que você falou, eu acho que está muito nessa linha, né, de não abrir espaço, de estabelecer contraditório, de chamar as pessoas
para você, ó, nós estamos aqui colocando para você as duas partes, e você, leitor, você que vai opinar. E depois, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui de Democracia em Rede, eu acho que é um veio importante para a gente poder popularizar isso. Porque muitas pessoas não nos veem, muitas pessoas não nos seguem, porque não nos conhecem. O Gibran, que é o nosso jornalista lá da CUT, falou, nós estamos num movimento que o mundo inteiro está vendo, mas no Brasil está invibilizado. Eu queria que você comentasse um pouquinho nessa linha. Não, essa invisibilidade é justamente isso que eu estava argumentando agora. O fato, ele existe. Quando a mídia ignora o fato, ela está tomando uma posição. E aí, o que você chama de não mostrar o contraditório é justamente isso. Quer dizer, qual é a disputa? Não tem disputa. A disputa ela pode estar acontecendo nas redes sociais de uma maneira muito rasa e rasteira, porque, na medida em que você coloca isto ou aquilo, você não tem, certo, as nuances de um debate público. Então, me parece que a mídia tem colaborado com isso, a grande mídia, né? Tem colaborado com isso pelo esvaziamento do debate público. Então, esse esvaziamento ele vai ser preenchido com o que as pessoas estão dizendo aí, chamando de polarização, que eu gostaria de questionar, né? Se a gente, nas nossas conversas, né, no tete-a-tete, ou mesmo com amigos à distância, ou com colegas de trabalho à distância, a gente discorda, a gente tem posições contrárias. Né? Eu sempre digo assim, eu detesto gente que não sabe argumentar, por quê? Eu prefiro uma pessoa que tem uma posição ideológica diferente, oposta à minha, e que argumente, do que aquela que está muito próxima a mim no meu espectro ideológico e está falando bobagem. Então, eu acho assim que este amiguinho, quem tem esse tipo de amiguinho, não precisa de inimigos, né? Porque ele já está ajudando, já está dando munição para o nosso adversário político, sem a gente fazer nada. Então, eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado para não cair na tentação, né? E a gente cai muitas vezes, eu caio várias vezes, né? Do retrucar, na resposta reativa. Né? A gente, no calor, o sangue ferve, esquenta a cabeça, a gente entra e cai nesse jogo. Eu acho que a gente não tem que cair nessa. Essa é uma armadilha que, vez ou outra, a gente está nela. Então, me parece que o principal problema da ausência do contraditório é isso, a construção de um discurso único sobre a realidade. A construção de um discurso único é característica de períodos na história preparatórios para períodos autoritários, períodos totalitários, e eu acho que esse risco ele existe no Brasil. Nós estamos vendo pessoas por aí ganhando visibilidade, uma visibilidade que esses acontecimentos que nós estamos querendo mostrar não têm, ganhando uma minoria, muito menos gente defendendo esse tipo de coisa e tendo mais visibilidade. Discursos autoritários, discurso de ódio, sendo legitimados como equivalentes. Então, me parece que essa disputa, quando ela é colocada de modos equivalentes, não, esse aqui é igual a esse, e eles estão disputando uma narrativa. Não se trata disso. Eu acho que nós temos que emplacar a discussão sobre democracia. Você está falando, assim, pelo que eu entendi, que precisaram construir uma antítese de uma liderança popular, que era o Lula, que tinha todas as condições objetivas de voltar ao governo do Brasil. E como havia essa tendência, criaram uma antítese para ele, que hoje é o Bolsonaro. E que, na verdade, é um problema para a mídia tradicional, porque, em se confirmando o fato de o Lula estar fora das urnas, que nós todos não acreditamos e estamos lutando para isso que não aconteça, mas eles vão ter um problema, que é tentar desconstruir esse ódio, porque senão nem eles terão controle. É mais ou menos nessa linha que você está falando? Eu não sei se é exatamente o que você falou, mas é o seguinte, o Lula, ele nem queria ser candidato, na verdade. Né? Se não tivesse havido golpe, né, em 2016, outros rumos iam ser tomados, haveriam outros candidatos. Né? Se Dilma tivesse hoje, esse ano, encerrando seu mandato, nós estaríamos discutindo outras possibilidades diferentes, talvez nem do PT, certo? Mas, assim, o golpe criou a necessidade, certo, de construir enfim, né, uma unidade em torno de um nome. E esse nome
calhou de ser o Lula. Quer dizer, nós também temos que entender a conjuntura. Quer dizer, é o Lula por causa dessa conjuntura. E é o Lula também por conta da perseguição da Lava Jato em relação ao Lula. Então, quer dizer, cria-se em torno da figura política de Lula essa esperança, certo, que nos foi absolutamente sequestrada com o golpe de 2016. O golpe de 2016, e é bom que se diga em todas as letras, que não há uma disputa se foi golpe ou não. Porque foi golpe. Isto é um fato. Não dá para ignorar que foi um golpe. Não houve crime. Certo? Aquela votação da Câmara e do Senado, ela foi comprada. Certo? Isso é fato. Existem provas que foi não uma é apenas fraude. dois grupos iguais discutindo se foi golpe ou não. Há um conteúdo nisso, há um programa colocado nesse golpe, há um contexto nisso, né? Acho que isso muitas vezes falta também na análise da mídia, né, professora? Como se tudo fosse uma disputa entre iguais. Isso que você falou da polarização, como se fosse, e não dentro de uma disputa real na sociedade, né? Então, por exemplo, isso, pode continuar. Não, e muito interessante também nessa questão que você chama desse silenciamento da mídia, né, que a gente também viveu aqui, como me parece que é um efeito também de, por exemplo, está acontecendo a prisão de um dos principais líderes mundiais, como é o caso de Lula aqui em Curitiba, aqui no Santa Cândida, na Polícia Federal, e uma capacidade disso extrair um debate que é secundário, né? Então, por exemplo, o quintal de tal morador estaria sendo prejudicado, ou quando acontece uma greve, o prejuízo é o trânsito, ou quando os indígenas de Guaíra estão em conflito e o problema é se eles estão ganhando Bolsa Família ou não, né? Quer dizer, é essa capacidade de pegar debates que estão na aparência, que até são reais em alguma medida, né? Claro, um morador pode estar tendo algum problema, mas desviado que é o foco central e o conteúdo central, né? Não sei se essa é uma das características. Parece uma coisa, é tão infantil isso, né? Eu vou chamar atenção para uma outra coisa para que o que de fato precisa ser discutido não seja discutido. É uma infantilização da cobertura jornalística, assim, que chega a ser muito, seria patética se ela não tivesse consequências muito graves para a democracia, né? Agora, a minha questão vai um pouco no sentido de que como é que a gente supera? Porque a gente tem essa iniciativa aqui da casa, mas a gente sabe que essa é uma iniciativa que está sendo transmitida pela internet e que só 52% da população brasileira tem acesso à internet. Desse total, a gente tem 30% só com internet fixa, ou seja, a gente tem muito pouca gente que tem internet de fato para receber isso. Soma-se a isso a concentração dos meios tradicionais, dos grandes veículos e mídia e tal, na mão de 11 famílias. Eu já nem sei mais se é esse grupo mesmo, mas assim, há uma concentração muito grande dos meios tradicionais. Qual é a alternativa? Porque, por exemplo, aqui a gente está tentando construir uma alternativa. E é engraçado porque a gente recebe muita crítica justamente de fazer o outro lado, né? Falando assim, mas você tem a Veja, mas você tem a Caros Amigos, até nem, a Carta Capital, que é, né, essa questão de ser a polarização da coisa. Mas se a gente não fizer essa polarização, de fato, não colocar só um lado, às vezes, né, do nosso lado, a gente também não tem um contraditório. Então, assim, você vê alguma saída, alguma solução? Qual é o que a gente poderia fazer para contribuir para essa polarização de ideias que está acontecendo, de fato, e que, na verdade, a gente não consegue construir uma discussão profunda, enfim, sobre o que está acontecendo, né? As pessoas parecem que não se dão conta que o que está não é a questão... mesmo a questão do Lula estar assistindo o jogo do Corinthians, né, dentro da cela, ou dele não ter um lugar para fazer a questão, é a democracia do país, de fato, né? Olha, Aniela, eu não sei qual que é a solução. Eu acho que a gente tem que disputar espaço mesmo. Eu acho que esse grupo de coletivos está fazendo o seu papel. É isso mesmo. A gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Mas eu acredito muito nas discussões localizadas, por exemplo, nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho, mas principalmente em situações informais. Eu acho que a informalidade é interessante. Então, por exemplo, eu vou numa farmácia e tem um papo ali naquela farmácia. Assim, não, mas você não acha isso? Nossa, né? Ou você vai num bar com seus amigos, às vezes, né, você encontra alguém e você escuta alguém falando alguma coisa. Assim, mas, sabe, eu acho que está na hora da gente perder o medo e começar a encarar essas pessoas, entende? Falar assim, mas você não acha engraçado, por exemplo, quando diz assim, o Lula tem que estar preso mesmo? Né, e tal. Você não, sei lá, de repente chegar para essa pessoa, numa boa, fazer
conta até 5 e vai. Né? Conta assim, numa boa, assim, você não acha interessante que, quando uma pessoa... Eu falei, esquece o Lula. Quando uma pessoa é julgada sem crime, acusada de um crime que ela não cometeu, descobre-se que esse crime não ocorreu, quer dizer, não há crime, há uma acusação sem crime, há um julgamento mesmo assim, e há uma condenação sem a culpabilidade, quer dizer, se um ex-presidente da República sofre uma injustiça dessa, imagina eu e você que não somos ninguém. Eu tenho feito um pouco nessa linha que você está falando, provocado as pessoas dessa forma. Tá, esquece o Lula, vamos dizer, fosse você condenado sem crime, você, atrás de umas grades, você não ia querer ter direito a ter todas as instâncias de julgamento, a esperar o último recurso transitado e julgado? Eu tenho feito nessa linha, provocado as pessoas assim. Mas eu queria te fazer uma outra questão. Claro, tenha vontade. Se adianta, não vai resolver, essa pessoa não vai mudar de opinião, não é isso, não há essa ingenuidade aqui. Mas você bota uma pulguinha, entende? A pessoa não vai mudar de opinião, mas ela vai começar a perceber que talvez haja alguma coisa errada. É isso. Eu não acho que existe uma solução no pequeno, médio prazo. Eu acho que nós... Assim, eu sempre fui uma otimista e, nesse caso, eu acho que vai demorar para a gente sair desse enrosco todo. Viu? Mas, assim, eu acho que a gente precisa ir para o debate Você com falou as pessoas. Um pouquinho atrás que o Lula só é candidato por causa da Lava Jato. Né? Não, tipo assim, a Lava Jato, ele é candidato porque pode ser que a Lava Jato, né, forçou ele a ser candidato. Será que não é o contrário? Será que não existe a Lava Jato porque existe a possibilidade dele ser o próximo presidente? Não, primeiro que eu não disse que o Lula é candidato por causa da Lava Jato. Eu acho que a Operação Lava Jato ela surge e com um apelo muito interessante, né, combate à corrupção. Quem que é contra o combate à corrupção? Ninguém é contra o combate à corrupção. Mas aí quando você diz assim, olha, eu questiono certos métodos da Lava Jato, você defende bandido, então. Né? É isso que a gente tem que quebrar. Então, é esse vício, certo, que a gente tem que quebrar. E eu acho que as mídias alternativas elas precisam tomar esse cuidado na hora de falar sobre os nossos problemas, sobre as questões que a gente quer agendar e a gente quer discutir. Mas, assim, eu não acho que o Lula é candidato por causa da Lava Jato. Eu acho que a seletividade da Lava Jato, que tem claramente significa perseguição política, a uma figura que foi importante na história do Brasil, que é importante, não foi, né? É muito importante na história do Brasil, o maior estadista que nós tivemos, que colocou o Brasil num cenário, né, de influência internacional, ainda que pequena, que não poderia ter resolvido todos os problemas do país em 8 anos, e nem Dilma em quantos? 5 ou 6. Então, assim, o plano, quer dizer, não era esse. Quer dizer, o que é mais curioso é que, por exemplo, a oposição, o candidato derrotado, Aécio Neves, ele ou qualquer outro da oposição teria muitas chances de vitória em 2018. Um colega teu fez um artigo. Posso só um pouquinho? Claro, tenha vontade. Então, assim, a oposição teria muitas chances de vitória na eleição de 2018. Mas eles não aguentaram esperar, porque tinham outros interesses envolvidos. Não é só um interesse eleitoral, não é só um interesse de projeto de poder de um grupo político que tem um projeto para o Brasil. A gente sabe que tem muitas outras coisas, não dá para falar sobre tudo isso agora. Mas essa situação, essa conjuntura desse julgamento, né, no contexto da Operação Lava Jato, deu uma força para o Lula que eles não estavam contando. Eles estavam contando que iam acabar com o Lula, prendendo o Lula, e acabaram aumentando a amplitude do mito em torno do Lula. Então, assim, me parece que... Eu não tenho certeza, eu não posso afirmar assim, ele não seria candidato, ou ele é candidato por causa da Lava Jato. Quer dizer, nós temos as evidências, certo? Nós temos contextos que desembocaram nesse estado de coisas que nós temos hoje. Né? Mas eu não estou dizendo que o Lula é candidato por causa da Lava Jato, de jeito nenhum. Legal, Kelly. Vocês estão aí conectados com a rede aqui, a Democracia em Rede, aqui na casa
da democracia, uma casa constituída aí com mais de 46 mídias alternativas que estão participando, 22 redes alternativas estão aí em link, a gente automaticamente sendo transmitido este bate-papo, um bate-papo informal, gostoso, para que vocês possam compartilhar, assistir depois e provocar esse debate o tempo todo, junto com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E aí eu também queria provocar um pouquinho. Tu és professora da Universidade Federal e penso que a universidade, a academia, tem um papel muito importante para que a gente consiga furar essa bolha da comunicação. E aí tu falaste de que nós precisamos ocupar todos os espaços para fazer esse debate. Eu sou funcionária de escola, estou aqui representando a Rede Soberania, mas como funcionária de escola, como leiga em comunicação, entendo que, para além de fazer o debate nas mídias, nós precisamos conversar também com o nosso colega de trabalho, com os nossos estudantes, os nossos professores, nossos funcionários. E a academia, como é que lá dentro nós podemos furar essa bolha de sair desse conglomerado de comunicação que acaba predominando, né, nessas informações, e dar maior visibilidade a esse debate do projeto de nação que nós queremos, que é este o grande desafio. Não é Lula que está preso. É este novo projeto de nação que estava sendo consolidado e que hoje está detido, está encarcerado. Como é que a academia pode nos ajudar nisso, professora? Bem, assim, a universidade é um espaço gigantesco e complexo, né? E assim, ela historicamente é o espaço da contestação. Nós perdemos essa vocação ao longo dos anos e nós estamos tentando recuperar essa vocação agora. Então, a partir de uma iniciativa do professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, né, de criar um curso sobre... que, na verdade, era uma disciplina optativa, né, voltada para matriculados da universidade, ganhou o ministro da Educação, fez o favor para a gente de dar visibilidade para isso. Muito obrigada, ministro, você é parceirão. E aí, ele... né, isso pipocou em várias universidades públicas e privadas, embora nas privadas a gente conhece a restrição, né, mas teve também, de fazer essa discussão com várias pessoas. Então, eu acho que, de uma maneira, e Luiz Felipe é meu amigo, eu mando um oi para ele, assim, foi muito legal, porque fez a gente acordar, assim, estava todo mundo muito paradão, muito achando que que a gente vai fazer, qual que é a solução, o que a gente faz, qual que é o nosso lugar. Mas eu acho que isso... Aí eu vou falar uma coisa boa. A universidade, eu acho que ela está acordando para a necessidade de estar com a sociedade, quer dizer, de romper com esta barreira que existe entre a universidade e a comunidade, as comunidades nas quais ela está inserida. Então, nós temos que sair, nós temos que falar, nós temos que mudar a nossa linguagem, nós temos que estar ao lado das questões. Eu, por exemplo, trabalho na interface comunicação e política. Então, como é que a nossa preocupação é justamente o que está se dizendo, né? Como que esses projetos eles chegam às pessoas. Enfim, posso falar por mim. Estou lá numa disciplina, né, que aparentemente não teria que discutir exatamente essas questões, mas faz os links. Pega um filósofo que está discutindo determinado assunto. O que isso tem a ver com a nossa situação? Entre os colegas, a gente discute muito isso. Eu acho que a universidade, para nós, é um espaço muito privilegiado, porque a gente pode discutir, né? A gente não tem esse problema de alguém chegar xingando, né? E tal. Ainda tem um respeito nesse sentido, por mais que a gente discorde. Mas eu acho que é isso. O desafio da universidade é estar na rua, é sair da torre de marfim em que ela se colocou mesmo. Eu acho que se constitui no Brasil. Aqui, né? Vim para essa outra torre aqui. Eu acho que essa torre é mais legal. E assim, mas ela tem um papel fundamental que é assim, olha, nós fazemos ciência. A ciência é importante.
Entende? Vocês estão... Olha só os absurdos que nós estamos ouvindo aí. Eu estou falando de ciências exatas, nem são as humanas, que é a minha área. Mas, por exemplo, de terra plana, o que mais me ajuda? Dos absurdos. Enfim, né? Todas as pessoas acham que podem dar opiniões sobre fatos científicos. Quer dizer, existem as especialidades, existe uma produção científica, e nós temos uma dificuldade de produção científica no Brasil, que a ciência perdeu quase todo o recurso que tinha, e que, basicamente, ciência no Brasil é feita pelas universidades públicas, no Brasil. Não em outros países, mas no Brasil a grande parte da produção científica é feita pelas universidades. E essa produção científica, as pessoas que não estão na universidade nem sonham que foi produzido com recurso público, com trabalho de pesquisadores. Então, assim, esses pesquisadores têm que entender também o seu papel social de produção de conhecimento. Esse conhecimento tem que circular. Então, a universidade tem esse papel, fazer circular esse conhecimento. Viu, deixa eu te perguntar uma coisa. O Lula, né, inteligentíssimo como né, ele, quando saiu a ordem para ele se apresentar, ele podia ter optado se apresentar no Partido dos Trabalhadores, que é um dos maiores, segundo maior partido do Brasil hoje, podia ter ido para a sede do Partido dos Trabalhadores. Mas ele fez a opção de ir para os sindicatos metalúrgicos do ABC. Né? E nós, enquanto trabalhadores, recebemos esse recado que era uma questão de luta de classes que estava envolvido ali, de retirada de direitos dos trabalhadores, né? E que ir para o sindicato tinha uma conotação simbólica, que todo mundo viu isso, inclusive a mídia tradicional não teve como esconder, né? Não foi aquele show que eles esperavam, dele sair algemado e tal, mas foi um show de democracia, de participação, de defesa, né? Da ideia que o Lula representa hoje, né? E a defesa dos direitos dos trabalhadores. Como simbolicamente a mídia, e aí a gente da academia, né? A gente não, vocês da academia, que pede que eu também trafego um pouco nessa área, mas como que a academia vê esse recado de o Lula escolher o sindicato para ser, né, esse ponto de efervescência e de visibilidade para o mundo. Como que vocês veem isso um pouco? Eu acho que foi uma jogada assim de mestre do Lula fazer isso, certo? Porque ele cria uma imagem que os meios de comunicação não podem ignorar. Eu acho que essa é a estratégia. Você criar essas imagens que a mídia não vai ter como ignorar. Ele começou a sua carreira política ali. Aquilo tem uma força simbólica muito grande. E ele saiu carregado nos braços do povo. Quer dizer, você não associar ao partido também, você dá uma neutralidade para a luta da esquerda, por exemplo. Né? Você não referenda nenhum partido específico. Então aquilo foi uma jogada de mestre, você não tem como ignorar. E mesmo que, como né, a gente falava antes, a mídia brasileira, né, quando a gente fala mídia, gente, não vamos confundir, porque lá onde a gente estuda tem vários conceitos, mas aqui a gente está usando no sentido lato. Tá? Assim, quando a gente fala mídia, é o conjunto dos meios de comunicação, né? Então, quando a mídia brasileira mostra assim meio com má vontade aquilo que estava acontecendo, né, torcendo o nariz, a mídia internacional, que não tem interesses diretos nessa disputa, ela vai e mostra o fato. Certo? Eu não estou aqui livrando a imprensa internacional, porque a imprensa internacional também tem seus BOs, né? Mas fica impossível. Certo? Então, eu acho que aquilo ali foi uma jogada de mestre. Assim, eu vibrava e falei assim, gente, o Lula consegue surpreender ainda. Ele sabia que ia ser preso desde o início do julgamento, todo mundo sabia. Né? Então, às vezes, a gente sabia, mas na hora que acontece... Né? E é isso. Eu acho que a discussão... Quando a gente quer discutir assim, gente, garantir as mínimas condições constitucionais para qualquer cidadão brasileiro é nossa obrigação, não é porque é o Lula, mas também é porque é o Lula. Por que não admitir que, sim, ele é muito importante, nós temos isso, essa relação com o Lula. A democracia é o Lula também, né? Não tem como desvencilhar as coisas também. Assim, eu acho que a gente poderia fazer uma série de discussões, mas, assim,
defender a liberdade do Lula é sair em defesa da democracia. Aí eu vou pedir licença para vocês para lembrar um episódio que falei para a Daniela antes, que eu trabalhei com os meus alunos numa outra aula, que é o caso Dreyfus no final do século XIX na França. Ele foi acusado injustamente de espionagem para a Alemanha, né? Acharam uma carta e atribuíram ele era oficial do Exército, alto comando do Exército na França no final do século XIX. Então, ele, sim, foi acusado, foi julgado, foi condenado. Agora não me lembro o nome do coronel. O coronel Picard descobriu a fraude, né? Enfim, se mobilizou, daí o escritor Émile Zola também foi para a mídia, falou, não, isso é uma fraude, não sei o quê, ficou muito conhecido esse manifesto, j'accuse, né, eu acuso. O Zola foi acusado de calúnia, o Picard foi transferido para um lugar muito ruim, né, e, mesmo diante das evidências da fraude, o Dreyfus, que era judeu, né, não foi absolvido. Né? E foi um imbróglio jurídico, né, porque admitir que tinha sido um erro judiciário era muito vergonhoso, né, e era comprometer, e talvez, quem sabe, coisa que jamais saberemos, é se foi forjado, se foi apenas um erro judiciário ou se foi forjado. Né? Então, a gente nunca vai saber. 5 anos depois, agora eu não lembro o nome do cara, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu acho que eu anotei o nome dele. Esterhazy, em 1899, ele confessa que foi ele que escreveu a carta, confessa o crime, e mesmo assim o Dreyfus não vai, ele não é absolvido. Quer dizer, ele é absolvido, mas não é solto, é um imbróglio lá. Né? E aí, enquanto isso, a comoção, né, na opinião pública, ia chamar a discussão para a questão da mídia, é que, naquela época, a mídia também colocou como se fosse uma questão de bancos contrários. Os pró-Dreyfus e os anti-Dreyfus. Então, aquela coisa assim, quando faz isso, acontece que, né, nenhuma das partes, nenhum dos polos tem razão. Né? Quando se polariza a questão, nenhum dos polos tem razão. Né? A razão está nos moderados. Então, onde estão os moderados? Hoje mesmo eu li que Alckmin e Temer... Alckmin e o Temer e o FHC estão discutindo como vamos recuperar o centro. O centro? E a mídia trata isso, noticia isso como se fosse algo absolutamente normal. Como se não tivesse... Entende? É a ausência completa de problematização, de questionamento da realidade. Assim, aceita-se como um fato dado isso, como se aquilo não fosse milimetricamente pensado para aparecer daquele jeito naquela notícia. Mas só para terminar o caso Dreyfus, tem questão do antissemitismo na França, tem uma série de questões que não vai dar para falar agora. Mas, no caso lá do caso Dreyfus, existia o antissemitismo. Então, todos que estavam a favor de Dreyfus, na verdade, daí tem a figura do Clemenceau, né, nessa história toda, que ele estava defendendo a República Francesa, estava defendendo a democracia, estava defendendo um julgamento justo, estava defendendo a legalidade que não estava sendo... foi considerado simplesmente um pró-Dreyfus. Então, eu acho que tem muita similaridade com o que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós estamos lutando para ter o mínimo de garantia constitucional, os nossos direitos de trabalhadores, e aí vou falar assim, professores universitários, a elite intelectual, são trabalhadores também. Certo? Nós somos trabalhadores, então eu me considero classe trabalhadora, trabalho para caramba. Né? Enfim, existe essa coisa assim, vou defender a liberdade de Lula, imediatamente eu sou colocada num dos polos. Assim, então, isso é desleal, no mínimo desleal, para não dizer que isso é de uma sacanagem, de uma desonestidade tamanha, porque, assim, ser pela libertação do Lula não é ser só pró-Dreyfus, como era lá no século XIX. É defender aquilo que vai garantir que todos tenhamos justiça. Então, lei e direito não é a mesma coisa que justiça. Você pode, por exemplo, obedecer o rito legal todo e não promover justiça. Né? Não sou da área do direito, não posso falar muito mais do que isso, mas
assim, o que está acontecendo conosco é a figura de um juiz justiceiro, né, que acusa. Quando que um juiz acusa? O juiz julga. E ninguém questiona isso. Eu tenho até curiosidade de saber o que os colegas... Seria interessante convidar alguém da área do direito para explicar isso para a gente, né? A minha questão é que você falou isso, né, de como a mídia tem se portado agora sem questionar. E a impressão que a gente teve lá atrás é que a mídia ajudou a construir esse golpe, né, no momento em que ela se omite, ou que até ela informa os fatos de forma parcial, escondendo os fatos de fato. E aí agora parece que ela não sabe muito como controlar o que ela mesma construiu. Eu não sei se tem certa lógica disso. E aí o fato é que ela está tentando, de alguma forma, controlar o monstro que ela criou. Né? Porque agora, assim, ou não tem mais a esquerda, porque a esquerda a gente não pode resgatar, né? Porque a gente está construindo uma coisa, mas também a gente não pode ter essa direita aí que, mesmo que seja uma ditadura militar, ou que venha com o Bolsonaro, ou seja, que for, é complicado para a gente também, porque a gente também vai sofrer, a grande mídia, né, vai sofrer as consequências também dessa ditadura, enfim, ou dessa situação mais arbitrária, enfim, né, da democracia. Assim. É isso. Criou um monstro e agora não sabe o que fazer. Daí começa... E, de fato, quando você diz assim, ajudou a construir o golpe, eu vou dizer agora para vocês que eu tenho provas que ajudou a construir o golpe. Nós fizemos... Eu tenho provas. A gente, lá no nosso grupo de pesquisa, eu, mais 2 colegas, eu vou citá-los, a Carla Risotto e o Rafael Sampaio, a gente desenvolveu uma pesquisa junto com os nossos orientantes, todos, eu não vou falar o nome deles, porque senão eu vou esquecer alguém, vai ficar feio, mas uma galera. Né? A gente analisou mais de 2.000 matérias, desde de quando o Cunha, né, Eduardo Cunha, aceita a denúncia do impeachment até a saída definitiva de Dilma, então, de dezembro de 2015 até agosto de 2016. A gente analisou a cobertura dos grandes jornais nesse período. E a gente, né, enfim, a gente percebeu assim, olhando matéria por matéria, as matérias elas são burocráticas. Assim, aconteceu isso, teve a votação, tantos deputados votaram assim, tantos deputados votaram assim, foi isso, fulano disse aquilo, até tinha o contraditório, mas era só assim, o grupo da Dilma e o grupo do Cunha. Né? Tinha, né? Mas dava. Assim, um certo equilíbrio com um ligeiro... Assim, quantitativamente, em número, favorecimento ao grupo pró-impeachment, mas muito sutil, nas notícias, não nos editoriais, por favor, porque no editorial era escancarado. Mas nas notícias foi muito neutro, vamos dizer assim. Só que essa neutralidade, na verdade, ela funciona como legitimadora do estado de coisas. Certo? Então, assim, ao não discutir, ao não colocar os pingos nos is, ao não dizer quem luta pelo quê, né? Ao não dizer que as pedaladas foi uma invenção para inventar um crime de responsabilidade, então, não houve essa discussão em nenhuma notícia, elas eram muito, como eu já disse, muito burocráticas, mas no conjunto das mais de 2.000 matérias, e a gente analisou texto, a gente analisou narrativa, da construção impressa, na construção de personagens, se eram vilões, vítimas, heróis, se tinha carga emotiva na construção do texto, e as imagens, o que essas imagens estavam mostrando. E, assim, tudo nos levou à conclusão, nosso grupo todo, de que houve uma normalização do golpe, como se aquilo fosse absolutamente ordinário, como se não fosse um grande acontecimento da política nacional, como se não fosse um momento crítico da sociedade brasileira, como se aquilo não tivesse absolutamente nenhuma consequência drástica para a democracia. É isso que a gente tem que criticar na mídia. Porque se a gente pega as matérias isoladamente, elas são burocráticas. Elas não têm muito o que falar sobre está errado. Não está errado. Eles fizeram um papelzinho lá de cobrir as noticiazinhas. Só que, no conjunto, o que se cria, e em termos de comunicação é isso que importa, quer dizer, que imagem que vai enfim, chegar
sensibilizar a população a respeito do que está acontecendo, é isso. Aqueles políticos são todos iguais. E daí, quando a gente comparou, né, os papéis atribuídos, assim, todo mundo era vilão. Tipo, pouquíssimas vezes houve... Quando houve atribuição de papel, que também foi, era para... Não, nem tem justiça no meio, nesse caso. Vai ter depois no julgamento do Lula, mas aí a gente não analisou, então não posso falar. Mas a ideia é que, assim, então é normal, gente, é isso mesmo, é uma cobertura política ordinária, como se não tivesse acontecendo nada demais. E isso que é o grave. Então, as pessoas acham que não tem um grande acontecimento, mas ali estava a democracia sendo golpeada e não houve nenhuma indicação desses 3 jornais que a gente analisou nesse sentido. Viu? Deixa eu só... tem um colega teu, Mário Message Júnior, escreveu um artigo para o Diário do Centro do Mundo e que a gente reproduziu no site da CUT Paraná, quem quiser veja lá, que é Por que Lula foi condenado sem provas didaticamente. E ele elenca uma série de questões, etc., mostrando didaticamente que o Lula foi condenado sem prova. Isso cai nisso que você falou, que o fato de não deixarem se estabelecer o contraditório tira a possibilidade das pessoas formarem uma opinião diferente, não é isso? Acho que vale também mais uma pergunta para a gente. A Nádia sinalizou que está chegando nos finalmente nosso aqui. Acho que é importante também a gente agradecer aí o pessoal do Mídia Ninja, né, que tem dado a estrutura aí de filmagem, o Edivan, aí, né, que está sempre com a gente, dando a estrutura também para o nosso programa, né. Mas a minha pergunta é um pouco as consequências disso que a gente está analisando, né, porque hoje a gente tem presente que é um golpe que começa com a queda de Dilma, de maneira muito rápida, né, ataca e avança sobre os direitos trabalhistas, sociais, constitucionais, as empresas públicas, chega na prisão de Lula, né. Há, da parte da população, da parte dos trabalhadores, momentos de reação, seja anterior ao golpe contra Dilma, seja logo após Temer ser empossado, né, no Senado, seja depois, né, contra a reforma da Previdência, etc. Mas, nesse momento, a gente não tem uma reação em escala, né, vamos dizer assim. Para todo mundo aqui, né, professora, muitos aqui são sindicalistas também, passaram por sindicatos. Então, fica a pergunta para você. Em que medida a mídia, né, e a Frente Brasil Popular tem dito que a Globo é um dos principais atores desse golpe, é o ator central desse golpe. Então, em que medida isso que a gente está discutindo sobre a mídia influencia das pessoas não estarem participando ou não dessa resistência? E para o Márcio, para a Aniela, enfim, quais os desafios, né, para a gente fazer com que as pessoas que a gente sabe que há uma indignação e há um apoio a Lula, expresso inclusive nas pesquisas, mas para isso se transformar numa participação mais presente, né? Que desafios para a gente sair daqui desse programa também com apontamentos e com dúvidas e com provocações aí também para quem está assistindo. Eu só queria emendar, Pedro, porque eu acho assim que a participação ela tem acontecido. O 1º de maio foi um fenômeno, entendeu? O problema é que não saiu em nenhum lugar. A repercussão não teve nessa repercussão. Mas, de qualquer forma, é isso. É como é que a gente faz com que o resto dessas pessoas que ainda que a gente vai discutir no bar, na farmácia, na padaria, enfim, participe de alguma forma. Pode até não ser vindo aqui para o acampamento apoiar, mas faça algum outro debate que leve a uma coisa mais... sei lá, desculpa, me meti na tua pergunta. Tem que vir para o acampamento, mas eu concordo com a tua ponderação, claro. Eu tinha feito a pergunta sobre a questão do Mário, né? Mas eu só queria reforçar isso que você falou, Pedro. Esses veículos alternativos de mídia, né, Preço de Fato e os outros 40 e poucos que estão alencados aqui, estão cumprindo um papel histórico, que é dar visibilidade, né, para esta grande romaria que se transformou o bairro do Santa Cândida, né? Vem caravana todo dia, vem gente todo dia. Tem apoio, né? Não tem só reclamação, tem apoio dos moradores aqui, né? Colocando à disposição água, banheiro, algumas casas estão sendo alugadas aqui, né, na região, exemplo da Casa da Democracia, né? Então, o que vocês estão fazendo é contribuir com esse fato histórico que nós estamos realizando, né, a partir da prisão do presidente Lula, que mostra que não é qualquer um que está preso lá, né, que é o que a gente tem dito. E ele falou, né, que é uma ideia, é um projeto que está preso lá, e nós temos sido as pernas do Lula, nós temos sido a boca do Lula para levar aos 4 cantos do mundo essa invisibilidade que a mídia tradicional tem feito com relação a esse fato que é muito importante.
Só então, para encerrar, eu vou contar uma coisa para vocês. Em 2013, quando estava tendo aquelas manifestações, que ali começou a ser chocado o ovo da serpente, uma repórter da Veja me ligou dizendo que queria me entrevistar para saber a minha opinião sobre a mídia ninja. Aí eu falei assim, não, eu me recusei. Eu falei assim, eu não vou dar entrevista nenhuma. Mas falei assim, né? Não vou dar entrevista. Mas por quê, né, professora, não vai dar entrevista? Eu falei assim, porque eu já sei o que vocês querem de mim. Então, qualquer coisa que eu diga vai ser usada contra mim. Ou contra a mídia ninja. Ou contra a mídia ninja, ou contra quem vocês quiserem. Eu falei assim, então, eu não vou dar entrevista. Eu acho que, uma vez... Eu não acho que não dar entrevistas funcione muito bem, entende? Mas, no caso da Veja, era autoproteção, né? E também porque era uma coisa muito nova e eu não tinha também muita coisa para falar, né? Eu não conhecia ninguém na mídia ninja naquela época, porque surgiu ali. Então, eu falei assim, o que eu vou falar o quê a respeito disso? É só achismo. Então, não vou... primeiro, não tenho o que falar. E, segundo, sei o que vão fazer com o que eu falar. Então, não. Né? E, assim, o que acontece na universidade? Muitos professores da universidade são muito... A gente tem um banco de fontes na universidade que dão as entrevistas sobre os projetos, sobre os acontecimentos. E as ciências humanas vão lá para comentar, né? Porque as ciências humanas não faz ciência, vocês sabem. Né? Para o senso comum, ciências humanas, qualquer um pode ser sociólogo, antropólogo, cientista político, né? Analista de mídia, qualquer um pode ser. Né? Então, contém ironia. Né? Mas, assim, existe produção de conhecimento. E a maioria dos estudos mostra o seguinte, que existem limitações dos dois lados. Eu acho que existe a limitação no campo. Eu não gosto nem de chamar de campo da direita, porque o que nós temos num dos polos, aqui à minha direita, não é um pensamento esclarecido. Sortudo seríamos se nós tivéssemos uma direita esclarecida, liberal, de fato. As pessoas não sabem o que é liberalismo para dizer que são liberais, em primeiro lugar. Né? Porque, em tese, somos todos liberais. Ou de esquerda, ou de direita. Ou outras coisas, ou de centro, ou nenhuma das outras coisas. Podemos ser social-democratas, podemos ser... Né? Enfim, várias possibilidades ideológicas de posicionamento político. Então, se a gente tivesse uma direita esclarecida, estaríamos muito bem. Certo? Mas nós temos um problema na esquerda também que é preciso dizer. Nós temos uma esquerda que é dogmática, é uma esquerda que se fecha, é uma esquerda que se autoatribui a razão. Então, quando a gente encontrar alguém que pensa diferente, a gente tem que dar o benefício do questionamento também. Se nós queremos questionar, as outras pessoas também têm o direito de questionar. Então, se nós somos democratas, antes de tudo, nós vamos ter que entender que nem sempre as pessoas estão dizendo isso ou se posicionando desta ou daquela forma porque elas foram manipuladas pela mídia. Não existe isso. Elas, de fato, têm alguma característica na sua base social que leva elas àquilo. É óbvio que, quando você só tem acesso a uma explicação da realidade, a tendência é que você vá, né, na onda daquela. Agora, nesse trabalho que vocês fazem, ele é importantíssimo nisso. De repente, essa mensagem chega e essas pessoas comecem a perceber que, assim, não, eu posso pensar diferente. E eu posso pensar diferente, inclusive, daquilo que ela leu ali. Entende? Então, essa autonomia de pensamento, e a escola é fundamental nisso, né? Por isso que a gente despreza completamente essas pessoas que não sabem o que estão falando, que se autodenominam o movimento do Escola Sem Partido, né, que é meu desprezo eterno por essas pessoas que não entenderam nada do que é o papel da escola. E outro desprezo eterno para esse MBL que de liberal não tem nada, né? Que desconhece o papel da universidade, que estão recrutando pessoas nas universidades, é bom que vocês saibam disso, já estive diante de um, né? Para questionar a ciência. Ué, mas não são liberais? Entende? Não dá para entender. Então, assim, a gente precisa... Então, voltando, né, esse trabalho que vocês estão fazendo é fundamental, porque, por mais que pareça que nós não tenhamos visibilidade, que a nossa força, nós estamos numa relação de força totalmente assimétrica, e estamos mesmo,
Mas chega. Não, por que será que o Lula tem tanto apoio, gente? Se a mídia se a Globo fosse tão poderosa assim nas mentes das pessoas, o Lula jamais estaria na frente e ganharia em qualquer cenário eleitoral, mesmo preso. Então, eu acho que está na hora da gente começar. Se tem esse poder todo, por que as pessoas ainda estão declarando seu apoio e seu voto a Lula? Né? Por que ele conseguiu ser eleito 2 vezes, Dilma eleita 2 vezes, com toda a mídia contrária? Então, quer dizer, existe povo. Certo? Eu acho que a gente precisa acreditar um pouco mais na capacidade e na inteligência do povo, e que às vezes a gente fica tão preocupado com o que a mídia está dizendo, mas não necessariamente as pessoas estão comprando essa narrativa da mídia. Legal, Kelly. Muito obrigada aí pela tua participação. Esse apenas é o primeiro dos debates que nós vamos fazer aqui na Casa da Democracia, no Democracia em Rede, sobre as mídias alternativas e a importância de nós cada vez mais debatermos sobre a comunicação, sobre formação popular, sobre como é que nós, de fato, conseguimos construir uma outra narrativa, né, e quebrar alguns paradigmas, dentro de nós, inclusive. Né? E um deles foi quebrado com a concretização da Casa da Democracia com o Democracia em Rede. Somos capazes, sim, como a Kelly nos disse. Por isso, gente bonita, muito obrigada aí pela participação de vocês aí online, nossos internautas. Compartilhem, divulguem esse vídeo. São mais de 46 mídias alternativas participando aqui da Casa da Democracia, do Democracia em Rede. Tá bom? Beijo no coração. Aniela, obrigada aí pela Frentex, pela participação. Márcio, pela CUT, obrigada. Pedro Carrano, Brasil de Fato, Mídia Ninja, pela infraestrutura. E aí também temos Reis da Democracia, temos os jornalistas livres, CUT Paraná, CUT Brasil, somos, enfim, várias mídias alternativas aqui linkadas na Casa da Democracia, no Democracia em Redes. Um beijo no coração, Kelly, muito obrigada. Lula livre. E Lula livre. Lula livre.